Ele me telefonou sem eu saber, o Robinho. Oi, prof. Falei, já sei quem é. Prof. O prof, eu só estou telefonando para o senhor, e só para o senhor, porque é o senhor. Falei, já sei, você escutou falar na televisão que você tem que pagar, né? E disse também, e continuo falando, você tem que pagar se você for o culpado. Ele não tinha sido quase julgado ainda, sabe, aqui no Brasil e tudo. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe o horário que vocês estão aqui assistindo. Futebol é minha vida, o patrocínio da Elizabeth, uma das melhores casas de apostas aí do país. E hoje, a entrevista só com um dos maiores goleiros da história. Acho que se a gente fizer uma pesquisa aqui, vem entre os 5 maiores. Emerson Leão, obrigado. Entre os três. Entre os três melhores aqui. Eu, infelizmente, não vi jogar, vocês viram, vocês podem falar melhor que eu. Goleiraço, tá louco. Mas eu cansei de ver xingando ele. Com Pelé e tudo, é no sufoco fazer gol no homem. Não, mas, bom, apresentação feita, Leão, obrigado. Falou. Tá. Prazer. Milton, Pretzel, agora a bola tá com vocês. Primeira vez que você viu o Leão de perto, você tá emocionado? Não, eu quero dizer que eu já tive, quando o Leão foi treinador, e eu como repórter, nós tivemos pegas inimagináveis para a realidade de hoje, por exemplo. Então, que não tinha rede social. Só aqui, aqui no Futebol é Minha Vida, aqui com a Elizabeth, e o Leão vai lembrar disso, mas é o seguinte, ó, o Leão, pelo menos, nunca foi rancoroso. Terminava ali, e depois a gente se acertava, né? Mas eu quero dizer que é o profissional com o maior comprometimento de respeito ao horário e trabalho que eu vi. Emerson Leão. Principalmente como técnico. Inclusive no horário da entrevista aqui, certo? Exatamente. Mais ou menos 2 horas antes ele já estava pronto. Então, nós estamos na minha casa e eu acordei com o vozeirão dele no segundo andar. Falar que o único defeito dele da carreira foi não ter jogado no São Paulo, mas o resto... Mas eu treinei o São Paulo. Você treinou, foi campeão com o São Paulo. Campeão um imenso prazer. É uma casa muito boa de trabalhar. Tem um centro de treinamento muito bom, muito melhor o centro de treinamento ainda, que eu chamei de Shangri-La, que é lá em Cotia. Cotia. Maravilhoso, nós fizemos uma pré-temporada lá, o São Paulo para isso foi maravilhoso. Mas te pagaram? Não me pagou, mas... Pois eu queria saber se te pagaram. Então já vamos começar. Mas não pagaram e fica por isso mesmo? Não, peraí, não pagaram, mas não é por isso que eu vou falar a verdade. Se você for convidado para trabalhar no São Paulo, aceite também. Nos outros clubes grandes também. O São Paulo também é ótimo de trabalhar. Teve um presidente que eu sou fã dele, infelizmente morreu. Eu fazia tudo naquela época para conseguir os objetivos dele, que era ganhar, que era o Portugal Gouveia. Marcelo Portugal Gouveia. Homem maravilhoso. Homem maravilhoso. Nunca vi alguém falando mal. Mas o outro você já viu um monte de gente falando. Juvenal. Emerson Leão, você é unanimidade no Brasil como goleiro, como cronista também. Brigamos várias vezes no ar. Sim, claro. Porque eu não gostava de você, porque você pegava tudo contra o Santos, era um saco. Uma das vezes que você brigou comigo, você tinha razão. Eu que fui indelicado com você. Foi mesmo? Depois eu telefonei para você e pedi desculpa. Mesmo você me processando, lembra disso? Não lembro. Então tem coisas que a gente não lembra. Processando gente que não presta. Mas eu falei umas coisas suas e depois você me processou, não aconteceu nada e depois eu telefonei para você. Milton, é o Leão que está falando aqui, me desculpe, assim, você tinha razão, tá? Eu me excedi. Essas são as coisas boas. Olha entendeu? Que coisa linda, eu não lembrava disso, olha o caráter então, dele. Isso é as coisas boas que você não guarda rancor, entendeu? Nós estávamos conversando fora do ar aqui. Tá certo que nós estamos aqui apertado, num estúdio improvisado, apertado pra caramba, uma casa pequena. Puxadinho da casa do Milton aqui, eu já perguntei logo pro funcionário dele. Essa piscina bonita aqui, quantas vezes ele entrou? Uma. E aquele campinho de futebol, quantas vezes ele chutou? Nenhuma. Mas é maravilhoso, merece e trabalhou para isso. Parabéns. Agora, eu tô... O que você está fazendo hoje, Emerson Leão? Porque todo mundo é técnico, todo mundo é não sei o quê. Você está afastado totalmente do futebol? Estou. Eu estou, mas para a minha felicidade, eu ainda continuo recebendo convites. É mesmo? Para voltar a dirigir como diretor. E time para cima, sim, né? Sim, ou como atleta, ou como treinador, para ser treinador. Agradeço aos presidentes que me ligam, mas eu
eu parei com tudo. Pô, tira esse avião daqui, pô. Parei com a minha segunda profissão ou terceira profissão, que eu era ruralista, você sabe disso. Você ainda é aprendiz Só disso, com 16 mil cabeças. Né? Não, nada E disso. você não pensa em voltar a ser como diretor? Porque técnico... Não penso nada, eu penso... Ele tem que ser técnico de novo. Porque Não, ele é bom pra imprensa esportiva. Eu concordo. Ele dá audiência. Concordo 100%. Às O vezes- técnico já falou que não queria, por isso eu perguntei Às do vezes eu ligo... Às vezes, Mas ele tinha que voltar pro campo. às vezes eu ligo a televisão, converso com o treinador, converso com o diretor, assim, mas por amizade. Não, e por exemplo, me desculpe, não é vaidade, mas eu passei agora 42 dias em Portugal e Espanha. Quando eu teria tempo de fazer isso com a minha família? Verdade. Nunca. Então, se eu trabalhei mais de 50 anos no futebol, no esporte, com inteligência, digamos assim, e procurei guardar as coisas boas da vida que ela me ofereceu, para estarmos, na minha idade agora, com a possibilidade de usar o tempo como eu desejar. Então isso que é Você está com satisfeito. quantos anos, Leão? Eu estou com 75. Você está com cara de 49. Foi quando eu nasci, né? É? 1949. Eu nasci em 51. 11, Você já conheceu lá? 11 de julho de 49. 11 de julho de Você lá em 49. Porto Alegre que metia o pau no Leão. Você queimou a língua. Você pediu desculpa para ele? Não, eu e o Leão já tivemos pegas inimagináveis, mas sempre cada um defendendo o seu ponto de vista. Não, nós já trabalhamos Mas junto, Já né? trabalhamos junto. E eu falei, trabalhamos junto no Esporte Interativo, na TNT Esportes. Certo. Né? E eu me lembro do Leão chegando na redação. O Leão quando chega, né? E a redação naquela polvorosa ficou em silêncio, vendo aquele cara entrando. Né? Aí o Leão entrou, a primeira coisa que eu falei, lembra disso? A primeira coisa que eu falei, pera aqui, ó, deixa eu só te falar uma coisa. Aqui tu é igual a gente, viu? Não vai nos dar porrada como tu nos dava quando era até, lembra disso, Leão? E aí todo mundo riu, cara, todo mundo riu. Mas é isso que Não, isso marca. foi autêntico. Isso que marca. Por exemplo, a satisfação da gente falar de futebol, de alguns ex-atletas, de alguns companheiros. Eu tenho o prazer de pegar o telefone e ligar para um companheiro de quarto antigo. Por exemplo, essa semana, 3 dias atrás, eu liguei para o Edu. O Zé Bundinha que eu falo, né? Porque, o time do Santos era cada negro forte e atrás o pacote de... O Lima. O Lima, Pelé, Bumbum também. Mengal, né? Nossa Senhora, Joel... Jonas Eduardo Américo, maior ponta 11 do planeta. É meu amigo. Então eu gosto de Mas te deixava esse louco, né? relacionamento. Passava qualquer lateral direito teu. passar, mas o Eurico marcava ele bem. O Eurico do Palmeiras marcava ele bem. De Ribeirão Preto. Ele tinha sucesso, mas também é porque ele é fora de série, maravilhoso. Mas, Leão, você E recebe era bom para dar convite. entrevista também, o Eurico. Não dava nada, ele era gago, não falava nada. Depois jogou no Grêmio, né? Jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio, Jogou no Grêmio. comigo. Contigo. Eu fui lá depois e encontrei com ele lá. Isso. Você virou técnico do Eurico? Não, eu joguei junto com ele. Eu já estava lá. Porque o Mas- time é o maior time da história do Palmeiras. Eurico Leão, foi- Eurico. Vamos lá. o Eurico- Alfredo Zeca, Dudu, Edemir, Edu, Levinho, César e Ney. Essa tu acertou. O Eurico foi uma coisa gozada. Nós éramos jovens, garotos em Ribeirão Preto. Ele morava lá. Ele era de Uberaba, mineiro, mas nós jogávamos lá, timinho de rua, Sim, entendeu? E ele foi jogando, foi jogar no Palmeiras. que espetáculo. Um ano ou meio ano depois, eu fui contratado pelo Palmeiras também, entendeu? Quem te levou? Ninguém me levou. Quem me... Sanduli. Não. Quem me indicou foi o Valdemar Carabina, um ex-back central do Palmeiras. Da primeira academia. Valdemar primeira Figueira é o nome dele. Então o que acontece? Aí eu encontrei com ele lá. Depois ele saiu do Palmeiras e foi pro Grêmio. Já estava alguns anos no Grêmio, eu cheguei no Grêmio. verdade. Aí saí do Grêmio e ele ficou no Grêmio. Então hoje ele é lá de Ribeirão Preto, continua morando na cidade lá. Então tem essas amizades que eu gosto de relembrar, entendeu? Agora os times ficam te convidando, mas eu tenho certeza. Eu acho que você Hein? volta. Essa Não, mas viu, do jeito que é o futebol hoje, Milton, tu não aguentaria um mês com os caras atuais. Com o sistema do futebol atual. Tu aguentaria? Porque hoje tu não pode dar bronca em jogador. mas o Leão, Se tu der ele- bronca em jogador hoje, o empresário te liga pro presidente, porque os empresários estão mais fortes hoje. Eu já Puxa saco isso não se aplica ao Leão. Se ele voltar, é Leão. Ele Mas é, o problema- Mas não aguenta. Não é pra ninguém. Tu não vai ter paciência para aguentar o jogador. Você está dizendo uma verdade. Porque já quase no final, antes de me aposentar, os empresários já enchiam o saco. Agora tem o bom e o péssimo empresário. Agora tem uns empresários maravilhosos. Por quê?
Porque eles colocam um jogador mais ou menos num time maravilhoso, ganhando um salário maravilhoso. Então o bom não é o atleta, é o empresário. Agora tem empresário que faz oferta para todo mundo também, né? Então isso tem muito no futebol. Infelizmente tem muito no futebol. Porque tudo é deles, eles compram o clube, eles compram o atleta, eles compram tudo. Então, quer dizer, é o trabalho deles. Uns trabalham mais honestamente e outros Mas menos continua honestamente. te convidando, consultando. Sim, às vezes eu tenho convite para voltar, né, para alguns times grandes e tal, porque me conhecem, alguns que eu já passei. E eu agradeço, mas não. Ô, Leão, qual é que foi a maior acabou. defesa que o senhor fez na vida? Que você tem orgulho até hoje, de vez em quando até sonha. Não sei, Milton. Você pegou o pênalti do Pelé, não? Não. Pelé fez um gol em mim porque ele errou o chute ainda. Pelé também não era tudo aquilo, né? Não, né? Não. Mas é verdade, não, é verdade. É porque o Palmeiras jogava contra o Santos, não gostava de jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras ganhava sempre. E o Pelé fez um gol em mim, uma vez só. E nós estudávamos junto na faculdade em Santos, né? E no outro dia eu tive que escutar ele falar no meu ouvido, né? Na seleção e tudo. Mas o Pelé, para quem não viu, compra um vídeo aí para assistir, porque ele era maravilhoso. E dentro do campo, ele era um atleta excepcional. Agora tem uma pergunta. Treinava igual a todos, não queria saber Viu? A pergunta era do ali. Pretzel, mas ele ficou com vergonha, pediu para eu fazer. Não. Como é que surgiu a história das pernas do Leão? É que um dia eu fui tomar banho de sol na tua casa. Na minha casa nunca teve piscina, tem agora uma pequenininha. aí. Lá no interior. Mozambinho? Mozambinho. Não, isso é uma bobagem, porque isso aconteceu, ninguém fez nada para acontecer. Foi uma jornalista francesa que foi assistir a Copa do Mundo de 74 na Alemanha. E ela estava acostumada a ver, no meio do futebol, os jogadores de futebol E os magrelo, europeu, com aqueles calções até o joelho, branco pra caramba, né? E quando ela chegou na Copa do Mundo, nós tínhamos muito tempo dentro da concentração e a gente podia tomar sol, aquele negócio todo, e todo dia eu tomava um pouco de sol. E eu brinco que eu ficava adorado até de tanto tomar sol, sabe? Aí o que acontecia? Nós íamos jogar, a seleção brasileira jogava com calção menor antigamente. Se vocês assistirem o vídeo, a gente fala, não sei como a gente jogava com isso, servia e tal. Hoje eles jogam de qualquer jeito. Mas o senhor exigia o calção camisa pequeno e pra ainda dentro puxava um pouco pra cima. não. Camisa dentro do calção, tudo certinho, como mandava o figurino. E essa mulher foi fazer o outro lado do Mundial. E ela voltou para a França e escreveu que a escolha dela tinha um goleiro na seleção brasileira, tal, de moreno, de perna bonita, que não sei o quê, e falou isso das pernas mais bonitas, né? Pô, é brincadeira, minha perna era forte, musculosa, tal, eu era um atleta profissional de futebol, e chegando no Brasil, isso passou por tudo quanto é lugar. Nossa. Aí logo em seguida me convidaram para fazer uma propaganda de cueca, e eu aceitei. Isso eu nunca fiz propaganda. Agora você, qual era a marca da tua cueca? Então, peraí, aí me convidaram para fazer uma propaganda de cueca. E o dono da fábrica, ele não queria vender mais cueca. Ele queria ser conhecido, porque ele vendia 100%. Era cuecas dog. Aí apareceu outdoor, apareceu ônibus para todo lado. Aí ficou, até hoje, às vezes eu encontro com as senhoras, ou a filha de umas senhoras, por exemplo, né? Que eu sou mais velho. E elas falam, nossa, minha mãe fala em você, falava das nossas pernas, fala disso e tal. Quer dizer, fica alguma coisa, entendeu? Mas você tem... você tem que ser forte. Um dia eu fui fazer uma propaganda, me convidaram, a Sadia. Eu, goleiro do Palmeiras da seleção brasileira, fazer propaganda dos frangos Sadia. Pô, já pensou? O publicitário tava bom. Aí Mas a Sadia nota 10, o goleiro nota 10 deu certo. Não, mas frango Sadia, o que ele foi lá falar comigo? Não, eu quero que faça essa propaganda. Quer, tá bom, do quê? Do frango Sadia. Eu falei, mas que tá, você paga quanto? Sensacional, você não sabia. Não, aí, você paga quanto? Sei lá quanto, por exemplo. Eu pago 20, nem sei quanto é. Falei, não, frango Sadia, você tem que me pagar 100. Que eu tenho que comer frango, porque eu vou entrar no campo, os caras, frango Sadia, tal, eu tenho que me garantir. Em qualquer falha... Qualquer falha eu tô morto. Era o Sadia. Aí o que acontece? Eu falei, olha, nós então não vamos fazer, que não dá para pagar isso para você e tal. Eu falei, tá bom.
Sabe qual é o conselho de você? Vai no São Paulo, no meu amigo, o Valdir Pérez, pede para ele. Porque pode ser mais barato, alguma coisa, não sei. Acho que ele foi lá e o Valdir falou, não, eu não faço de frango sadia não. Tal. Passaram-se uns 30 dias. Daqui a pouco eu estou lá treinando, acabei de treinar, eu olho, quem está lá é o mesmo cara do frango sadia. Olha, eu queria falar com você de novo, tal. Nós vamos aceitar aquilo que você falou de ganhar 100, um negócio assim. Falei, pois é, mas agora eu não faço mais. Não, mas nós precisamos, 200. Aí me pagou o dobro. Aí eu fiz. Olha. Eu tinha que falar que eu gostava do frango, que eu gostava, era o único frango que eu gostava de engolir. Não, uma propaganda muito oportuna. Foi legal. Uma sacada muito legal. Foi legal. Aí deu certo, né? As propagandas que eu fiz e tudo, deu muito certo. Agora, não treina bem para ver. Frango sadio, né? Mas é muito legal. Não sabe? E bastidores. o cara ia direto no clube falar contigo depois do treino. Ficava lá vendo o treino. lá Falava, Hoje é empresário. Hoje eu fiquei Mas sabendo. parabéns à agência de publicidade. Uma sacada. Eu fiquei sabendo que vocês talvez. jornalistas, não podem mais entrar para ver treino, né? não, acabou isso aí, cara. Mas por quê? Porque é uma vergonha. Porque blindaram jogadores, blindaram técnicos. Olha, falar em técnicos. Espera aí, que o técnico treinava jogadas em sacada. Mas sabe por quê? Eu não ligava que ia treinar, não. Sabe por quê? Porque vocês, jornalistas, gostam de cobrar do técnico. Olha lá, o cara não sabe bater nem escanteio. Pô, também não treina. Correto? Isso vocês falam. Correto? Não, aí é que está o detalhe. Tu sabe por que se fala hoje? Porque a gente não tem acesso ao treino. Então, uma ideia. E aí o treinador, ao invés de abrir para a gente ver... Aí não, que eu vou complementar. Aí, pode entrar no treino, porque você vai ver que o cara vai treinar falta, vai treinar pênalti, vai treinar escanteio, vai treinar jogada, e se errar, vocês não vão mais culpar o treinador. Claro, básico. Vai falar, olha lá, o cara treina, chega agora na hora do jogo, não faz. O Muricy falou sobre isso aqui. Falou aqui no Futebol é Minha Vida com a Elizabeth, ele falou. Então, o Muricy é treinador antigo e rabugento como eu também. Ele é mais rabugento que eu. O Muricy é mais rabugento que eu. Mas... Viu, Marcelo? Essa foi muito boa também. Ele é meu amigo até hoje, nós somos amigos e não tem problema nenhum. Isso que era bom. Nós dois somos rabugentos. Mais um corte aí temos. Antigamente, nós tínhamos amizade com jornalistas. Nós saímos, não na noite, que eu não frequentava a noite, mas nós saímos para mas depois do treino, amigos, depois do treino. Tomar um gelo. Quem saía à noite, o jornalista, chegava atrasado no dia seguinte, perguntava pra gente o que aconteceu aí, o que aconteceu. A gente fazia a pauta junto, tal. Não tinha nada, nada, cara. Outra época e menos gente trabalhando. Né? Eu tinha um irmão... E não tinha internet. Um jornalista, que eu chamava de irmão até, chamava Tuca Pereira de Queiroz. Do Estadão. Do Estadão. E ele gostava da noite, sabe? E às vezes ele chegava lá, e aí? Aconteceu isso. Quer dizer, não era novidade para ninguém. Se tivesse que dormir na casa dele, ele dormir na minha casa, não tinha problema. Reginaldo Leme. Gente boa também. Faustão. Porra. Fazia tudo parte do mesmo grupo, cara. Existe uma pessoa melhor que o Faustão? Então. Aliás, quero aproveitar para mandar um abraço para ele. Saúde sempre, Fausto Correia da Silva. A gente tem acompanhado, Faustão, à distância, né? Porque também tem uma blindagem sobre você, mas nós acompanhamos à distância e tá lutando, continua lutando por mais 20 anos. Sobre técnico estrangeiro. Eu sou partidário, já tá torcendo o nariz aqui, mas eu quero dizer o seguinte, eu já não gostou da pauta, mas é o seguinte... Não, pode fazer. Claro, eu tô fazendo uma ironia. Do mundo com técnico brasileiro. Mas não vem com esse negócio aí também. Não chegou a hora já de um treinador estrangeiro treinar a seleção brasileira? É claro que não. Por quê? Ele avisou, pode perguntar o que quiser que ele vai responder. Por quê? Porque ele não é brasileiro. Mas só por isso? Não, tudo isso. Pô. Se quer contratar para clube e tal, mesmo porque nós brasileiros também tivemos o nosso apogeu quando nós treinávamos fora do país, né? Mas aqui dentro, eu acho que não precisa. Nós conhecemos muito os nossos jogadores, só que os nossos jogadores não são mais brasileiros. A formação deles, taticamente, não é mais brasileiro, é europeu. Aí começa esse futebol chato que tem hoje, eu falo. É de ladinho, vai para lá, volta pro goleiro. Sim. Mas o goleiro é bom porque ele sabe jogar com os pés. Tem que pegar com a mão, que não tá pegando. Essa é que é a verdade. Tem que pegar com a mão. E parar de soltar a bola também. Prende a bola na mão, em vez de estar dando soquinho toda hora. Mas até complementando, nem o Abel, que já está há 4 anos no Brasil, já conhece o futebol. Claro que não.
Eu conheço todos eles. Sim, sim. Encontro, bato papo, todos. Os portugueses são legais. Eu vou lá, não saio de Portugal, gosto muito de Cascais, estou lá, sempre, né? Mas daí, eu não acho que... Eu acho que tem brasileiro. Fiquei feliz com o Júnior. Para mim é Júnior, para vocês é Dorival, que ele foi meu atleta. Médio volante, igual o irmão. Igual o tio. O tio Dudu. E eu carreguei ele para 2, 3 times porque ele tinha competência. Quando ele começou a ser treinador e tal, tá ainda batendo um pouco o pé, tal, que é normal. E eu disse outro dia para ele no telefone: Júnior, presta atenção, seleção não é clube. Toma cuidado. Só isso que eu disse, entendeu? Com respeito à escolha que ele faz, aí é problema dele. Agora, tá tudo fora. Sim. Você olha, eu sou um ex-atleta e um treinador brasileiro. Não, ex-treinador não. Tem um jogador. Você pode dirigir qualquer time. Tem jogador na seleção brasileira que eu não sei quem é. Ninguém sabe. Eu não sei quem é. Não, saiu a convocação. A gente tá gravando no sábado, saiu a convocação na sexta-feira, porque esse programa vai na quinta no ar. E tem 5 jogadores só que jogam no Brasil. Eu até anotei aqui que é o Arana, o Gerson, o Igor Jesus e o Luiz Henrique. Na verdade, 4. 4 jogadores só, dos 22. Não, tem o goleiro, né? E o Everton do Palmeiras também. Bom goleiro. Excelente goleiro. Pra mim, eu colocaria ele de titular. O Everton, titular da seleção? Eu colocaria. Vou até fazer. Mas você não vai falar que você não entende nada de goleiro também, viu? Não entende nada mesmo. Não, Mas eu já vi vários treinadores de goleiros. Quem? Que são bons. Porque os treinadores de goleiros foram criados no Brasil, né? Muito bons. Né? Quem? Até vou pegar. O Joaquim de Moraes foi o primeiro. Isso, ele já faleceu. Mas ele foi o primeiro. Foi né? comigo. Claro. Eu fui o primeiro atleta dele. O Inter teve o Hilo Roxo. Da tua época. Eu ajudei o Valdir a trabalhar. Que caráter o Valdir, hein? Valdir e Dudu, acho que empatam em nota 10 em caráter. Mas tem bons treinadores de goleiros brasileiros, mas ex-atletas. Sim, exatamente. Tem que ser ex-atleta. Claro. Porque no nosso tempo, o preparador físico ajudava, chutar a bola. Não tínhamos treinador de goleiro. Não tinha. Era meio nato assim, entendeu? Então nós tínhamos dificuldade para assimilar bem. Agora não, agora é uma facilidade. Qual é o maior goleiro do mundo para você de todos os tempos? Puxa vida. Olha que eu vi goleiro, hein? E o mundo é grande e o tempo foi grande. Mas eu gostava. Eu gostei do Banks. Gordon Banks. Goleiro da Inglaterra. Eu gostei do Sepp Maier, que era goleiro da Alemanha, do Bayern de Munique. Da Alemanha. Ladzalma Mazurkiewicz. Mazurkiewicz era centroavante, sabia? Não era goleiro, não. Tá vendo como é que era? Tem ensino aí. Pô, mas que corneta, hein, Léo? Não, ele era centroavante. Ele era centroavante de fato, ele virou goleiro depois? Faltou o cara, ele foi pro gol. É mesmo? Verdade, cara. O Rogério Ceni. Jogava no Penharol. Mas... O Rogério Ceni também. O Rogério Ceni era camisa 10, aí faltou molecano, faltou um goleiro, ele foi pro gol, gostou e virou. Olha, e jogou no Galo também, Mazurkiewicz. Né? Jogou no Galo. Quem mais? Eu já falei 2 estrangeiros, né? Vamos falar um brasileiro aí que eu vi. O Manga era bom goleiro. Goleiraço. Jogou no Inter, né? No Grêmio. Jogou no Grêmio em 79. As pessoas não lembram. Os caras colocavam minha fotografia no armário dele, ele queria matar o cara. Olha, o detalhe. Como é que é? Mas jogava muito. Como é que é a história do vestiário? O Manga já não. Quando eu fui ser contratado pelo Grêmio, ele ainda estava jogando no Grêmio. Ele já ia parar, ele estava jogando no Grêmio. E os caras sacanearam, né? Posaram uma fotografia minha no armário, naqueles armários de abrir, o armário dele trocar roupa. Ele chegou, tava a minha cara lá e quase matou os caras. Mas era um jeito bom, né? Maravilhoso. Eu não tive muito relacionamento com ele, porque na seleção brasileira nós só tivemos junto uma vez, que ele foi... E tem uma história interessante. Ele não era, ele era fraco de memória, mas inteligente. Eu estava titular absoluto da seleção, né? Aí ele chegou. O Coutinho treinou ele. Falei, capitão. Ele falou, não, Leão, segue. Falei, tá bom. Aí o que acontece? Ele não treinava assim físico. Ele só queria chutar a bola nele. E pegava as bolas pra caramba. Tinha que elogiar. Aí foram entrevistar ele, né? Ele tinha sido jogador, estrela do Botafogo. Foram entrevistar ele. E aí, Manguinha, como é que tá? Convocado para a seleção brasileira de novo? Ele falou, então, pois é. E aí, como é que vai ficar? Seleção brasileira agora, ele falando. Seleção brasileira pode ficar tranquilo. Manguinha voltou, não tem problema nenhum. Os caras traíram pra caramba, correram pra mim, né? Claro. E aí, Leão acabou de falar isso e tal.
Eu falei, sabe que ele tem, é verdade? Sensacional. Nós não vamos ter problema nenhum. Quando eu olhar no banco, ver que está um manga, eu tô tranquilo. Mas, o Leão, falar em manga. Falar em legal. manga. Meu bom reserva. Tem uma histórica foto da placar em Ele é que bom. Eu vi essa o foto. manga com os dedos tudo torto. É verdade. Quebrado. Espetáculo. Eu queria que você espalmasse suas duas mãos aqui lá pra câmera ali, ó. Normal, não tem nada. Entendeu? Não, as duas, vamos ver. Tem, mas não tem. Quebrou algum dedo? Não. Não. A diferença entre vocês, entre o Manga e todos os grandes goleiros como você, foi o advento da luva, porque ele nunca usou luva. Mas eu comecei a jogar sem luva também. Não tinha luva. A luva começou em 1970. Depois, já em 74, a gente já fazia propaganda para uma empresa de luva alemã e ela pagava a gente. Inclusive ficou me devendo na Copa de 86. Ele não me pagou. Mas eu brinco, quando eu era treinador, e aí eu via, né? Eu treinei grandes goleiros, pô, e os goleiros lá, pá, batendo, né? Aí eu falei, deixa eu ver tua luva. Aí ele mostrava a luva deles, né? Eu tirava. Aqui raspado, assim, no canto, assim, né? Goleiro ruim que raspa a luva, assim. Tá toda hora pondo a mão no chão para levantar, cai muito errado. Eu ficava brincando com ele, né? Para criar um ambiente, né? Aí eu falava, nossa senhora, essa luva, assim, goleiro ruim que é assim, que joga com essas luvas tudo feias. Tal, quer dizer, brincando, olha, os caras são goleiros E quem que maravilhosos. determinou, o técnico que determinou que você usasse luva? Porque Né? Não determinou nada. Eles não sabiam nada de goleiro, os técnicos que tinham. Começou a usar luva natural, é isso? Então começou. A primeira luva que eu usei, dá vontade de rir. Eu peguei uma luva que era de frio. Uma luva de Luva frio. de lã? Não era de lã, Não, mas de era de couro. couro. De couro. Couro de frio. E por dentro que tinha aquele negócio quentinho, né? E comecei a bater bola. Mas, pô, não dava. Chovia, escorregava pra caramba. Aí que eu fui jogar já na seleção, aí eu comecei a ganhar as luvas normais, né? Depois De que marca? Pode dar a marca. Não, as luvas. Adidas. Era Adidas, porque eu fui contratado da Adidas 15 anos. Eu Eu ganhava, trabalhei para Adidas também. então, eu ganhava mais de propaganda, como você, eu ganhava mais de propaganda Essa casa aqui tem uns merchandinhos. da Adidas do que o Palmeiras me pagava. Perfeito. Porque eu fazia propaganda de calção, de camisa, então vendia muito. Então eu ganhava porcentagem sobre isso. Então foi uma fase legal, Ô Leão, por que você e o Taffarel não se deram bem no Galo? Porque para mim o Taffarel foi um dos maiores goleiros que eu vi. Foi. Ousado. E relativamente Você baixinho. acha, né? Não, eu acho, vai fazer o quê? Grande goleiro. E aí, Leão? Você entende um pouquinho desse negócio de É camisão? simples. Com o Taffarel é simples. Lógico que ele era um grande goleiro, porque jogou na seleção Já era brasileira. campeão do mundo, né? Então, aí eu fui técnico dele no Galo. Galo. E ele estava na seleção quando eu cheguei. Não tem nada para esconder. Estou falando com o meu coração, não tenho nada para esconder. Eu estava na seleção, aí ele não voltou quando era para voltar. Aí eu fui para o presidente. Presidente, por acaso o senhor deu uma folga a mais por mérito do Taffarel? Ele falou, não, Leão, não dei não, ele tinha que ter chegado. Tá bom. Aí ele chegou uma semana, talvez, 10 dias, não sei, depois, e já estava jogando outro goleiro. E ele chegou meio fora, sabe? De forma. E eu não pus ele. Eu não vai jogar. Aí chamei o treinador de goleiro. Falei, olha, você treina bastante ele, que uma certa hora ele vai voltar a ser goleiro do Galo. Porque ele é melhor do que o que está jogando. Mas o que está jogando nesse momento ele é bom. Então treina bastante ele. E não convocava ele para ser. Deixa ele lá. Porque não podia pôr na reserva, né? Não, lógico que não. Aí ele ia ficando. Começou a ficar meio revoltado. Então, problema dele, fala o que quiser. Tudo bem. E continuei treinando. Aí nós estávamos disputando uma Copa, Conmebol, que não sei o quê. Aí, esse goleiro que eu pus. Você lembra quem era? Sei, mas não vou falar. Aí o que acontece? Ele falou que sentiu uma dor na virilha. Era final contra a Conmebol. Aí o médico falou para mim, ele não vai jogar, Leão. Eu falei, vai jogar. Quer ver como vai jogar? Eu vou lá no quarto dele falar. Eu falei, vem cá, o que você tem aí? Não fez nada. Que não sei o quê. Tava só uma dorzinha, mas eu vou jogar. Eu falei, doutor, tá vendo? Ele vai jogar.
Aí veio a hora do jantar. A hora do jantar ele falou assim, Leão, eu fui de novo lá, ele falou que tá doendo a virilha dele, ele não vai jogar. Tá bom, falei para ele, não vai jogar. Fulano, vem cá, vem aqui. Pega o seu carro, não do clube, pega o seu carro, vai lá na casa do Taffarel, pega o Taffarel e leva ele Pra final. pro estádio, Pro estádio. que ele vai jogar. Jogamos, ele jogou bem, nós somos campeão, Essa eu não sabia. tá Mas resolvido. tu acha que o goleiro da virilha, ele amarelou ou ele viu a sombra do Taffarel? Que sombra, ele nem sabia que eu ia chamar o Taffarel. É. Aí você Amarelou. tá querendo saber demais. Ah, claro. Ou será que é igual Claro. quando o Aloysio contou, o Aloysio Chulapa já contou, que pra ajudar o Alex Dias, quando dava 35 do segundo tempo, ele falava pro Muricy que ele tava machucado, Ah, pro Alex isso é Dias comum. entrar. Será que não foi isso? Ele falou, pô, deixa eu... Isso é comum E falar. de acabou deixar jogando o Taffarel e ganhar o jogou bicho. bem, Acabou claro. jogando o Taffarel, nós ganhamos, não toma gol, deu tudo certo. O Taffarel não soltava a bola, ele agarrava a bola. Os goleiros atuais só soquinho e manchete. É, porque quem ensinou o Taffarel a jogar foi o Galvão Bueno. Porque ele fala, vai que é sua, Taffarel. Aí ele segurava a bola. O primeiro treinador de Não, goleiros ele do foi Taffarel foi Schneider, lembra? Schneider, conhecia ele pessoalmente, Falecido, jogava pra caramba. loiro. É, loiro. Foi o primeiro treinador de goleiros do Mas Taffarel. Bom, alemão normalmente você sabe, é loiro, né? Você sabe a trajetória dele Sei, depois. Né? sei. Então, Mas só que pensando nisso... então não vamos falar. Antigamente, eu falava, eu gostava de um goleiro que era do Internacional. Schneider, eu não sabia nem falar o nome dele, que era Schneider. E eu conheci ele lá. E ele jogava bem mesmo. Jogava muito E bem. boa gente. Eu não tinha muito relacionamento com ele, né? Mas eu gostava, a gente admirava Nome lindo, hein? a gente admirava o adversário jogar. Porque você via um Pedro Rocha jogar, você tinha que bater palma para ele. Ele era do adversário, mas jogava demais. Agora eu vou te apertar. Quem jogou mais? Pedro Virgílio Rocha Franchetti ou Ademir da Guia Genial? Bom, se eu sou treinador, eu jogo os dois no meu time, né? Eu acho que são características diferentes. O Pedro Rocha era um homem mais forte, maior, chutava muito melhor do que o Ademir da Guia. Não tinha a técnica do Ademir da Guia, apesar de ser muito técnico. Cabeceava muito bem. Como eu acostumei viver ao lado do Ademir da Guia uns 10 ou mais anos no Palmeiras, vendo ele jogar, e nós chamávamos, para um atleta chamar outro de divino, porque jogava muito. Então eu Quer acho dizer que o Divino nasceu dos próprios jogadores. Porque ele é chamado até hoje de É que o Divino. pai dele era o Divino, Domingos da Guia. Divino não sabia. Mestre, o pai dele. Porque a gente chamava o divino, o Ademir de Carneiro também, porque ele tinha um cabelo meio sarará, Não, assim, virado. e o comportamento dele, a educação dele. Até hoje ele é assim, né? Amiguinho, ele é um amiguinho, tal, sempre assim. Tá? Olha, pessoal, essas histórias que vocês estão vendo aqui no Futebol Minha Vida com a Elizabeth. Lembrando, para vocês se inscreverem aqui no canal, para saber mais histórias. E também lembrando que a Elizabeth está com a promoção de bônus de até 7 mil reais no primeiro depósito. Só pegar um gancho Quem aqui. ganhar pode levar a casa também. Tá vendo? O Milton tá Agora eu dando vou a casa. falar extra aqui. Você conheceu a Elizabeth? Ainda não. Só Ela o tá pessoal. falecida, a Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor não, nem a rainha. Não sabe quem é. Richard Burton que gostava muito Não dela. conheci, mas eu sei que É isso que eu vou falar. Rock Hudson e Richard Burton. O Richard gostava tanto dela que o maior diamante rosa ele deu a ela. Impressionante. E no final da carreira dela ela foi obrigada Eles a se vender. conheceram nas filmagens de Cleópatra. Eu sei. Só no futebol Richard Minha Vida Burton vocês veem isso e aqui. Elizabeth Taylor. Não, hein? Você lê, mas eu leio Não, também. não, tá? não, mas não. Quer dizer que Viu? tem também Futebol nesse também é mundo. cultura. Futebol é minha vida. mas também Antigamente é cultura. era futebol é educação e cultura. É isso aí. O Orlando Duarte falava isso na TV Duarte. Cultura. Espetacular. por Gostava sinal, muito de né? você, Leão. Eu amava ele. Maravilhoso jornalista e homem, muito legal. Leão, Ele me, o deu Ademir muito, da ele Guia- me deu muito conselho. Orlando Duarte Figueiredo, o eclético. O Ademir da Guia livro foi o dele. primeiro Zidane, que tu olha dos lances do Zidane e olha para os lances do Ademir. São Eu parecidos. acho, desculpe, mas eu acho que o Ademir da Guia era melhor que ele. Mais que o Zidane. Jogava mais que o Zidane. O Ademir da Guia, a capacidade dele, os caras falavam que era lento. Eu vi ele treinar lento na corrida lá. As passadas dele eram bonitas e largas. Ele flutuava. Ele era maravilhoso. Às vezes ele dominava a bola no ar assim, prensava a bola um pouquinho, nele mesmo, assim, parar. Daqui a pouco ele fazia assim. Maravilhoso. Eu acho que o Zidane foi um homem
muito técnico, muito bom, mas o Ademir, o Divino foi melhor que ele. Não foi muito. Leão, você sempre foi um grande goleiro e competitivo. Em todo o setor de atividade humana, eu gosto disso, quando falo que fulano é mascarado. O mascarado, quando é competente mesmo, tem direito. Você não acha que a bondade excessiva do Ademir da Guia estragou a vida dele? Quer dizer, complicou um pouco. Ele tinha que ter disputado 4 Copas. Ele é muito silencioso. A personalidade dele era diferente. Ele não gostava. Tanto é que todas as seleções de final de ano que nós tínhamos com a Federação Paulista, e tinha uma convocação para a gente jogar um torneio São Paulo, Rio, Porto Alegre e Bahia. A gente jogava. São Paulo sempre ganhava. E ele chegava sempre convocado. Sabe o que ele fazia? Ele chegava com um documento do doutor pedindo dispensa porque ele estava com dor e tinha que se recuperar nas férias. Por quê? E nunca se machucou. Por quê? Porque ele não queria competir com o Rivelino. Deixa o Rivelino jogar. Que coisa. Ele não ligava para as coisas, não. Chamava, amiguinha, tudo era amiguinha. Amiguinha, meu amiguinho, como é que vai, meu amiguinho? Tal, continua tímido, os dias estive com ele. Até hoje. Obrigado, mas hoje ele está falando demais. Viu? Obrigado. Cara, campeonato de seleções. Não, cada seleção paulista da época. Poucas vezes que eu encontrei com ele, né, ele falou assim: muito obrigado por tudo que você fala bem de mim. Ele é assim. Falei, mas é muito pouco perto do teu talento. Desculpa. Ele está falando que a seleção de São Paulo era maravilhosa. Eu vou contar um episódio, que vocês gostam de episódio. Sim, só que no futebol minha vida, hein? Nós fomos o seguinte, nós fomos para uma seleção, essa de fim de ano, né, e fomos jogar na Bahia. E eu não conhecia, o treinador era o do Santos, o Antoninho. Antoninho Fernandes. Uma bola desse tamanho. E jogou muita bola. Nossa, o cara era maravilhoso, não falava nada, maravilhoso. Aí, vamos conversar antes do jogo, nós íamos jogar, lógico, contra o Bahia, né? O Bahia é o estado da Bahia, né? Aí ele falou, olhou, eu fiquei olhando para ele, e eu estava escalado, né? Eu estou escalado. Aí ele escalou o time dele e tal, não sei o quê. Bom, tudo bem. E agora, o que nós vamos fazer? Aí eu falei assim, olha, vou falar uma coisa para vocês. Desses 11 aqui, 9 são da seleção brasileira. Eu vou falar o quê? Faz o que vocês quiserem. Mas o treinador correto. Correto, inteligente. Essa nova para mim e sensacional. Não, eu vi no que fim levou do teu portal fotos da seleção paulista, seleção carioca, seleção gaúcha. Nossa senhora. Era a seleção brasileira em todos os times. Era um negócio absurdo. Não, mas cada jogador. Não, mas essa eu não aguentei. Não vou falar nada. O que eu vou falar o quê? Tudo da seleção. 9 da seleção brasileira. Se Deus quiser. Leão, qual foi o jogador que você treinou? Porque você foi um treinador também, você saiu do campo e virou técnico do esporte. E técnico austero. Exatamente. Eu fui treinador, eu fui jogador domingo à tarde e domingo à noite eu era o treinador. Eu estava treinador, foi impressionante. Sem eu querer. É bom que eu saiba, para o pessoal saber, inclusive o treinador lá andou falando umas coisas, mas agora já não mais, que eu tinha traído ele. Pô, eu nunca quis ser treinador em lugar nenhum. Sim. Só que é o seguinte, eu estava no Nordeste 1 ano, que eu tinha uma casa em Porto de Galinha, e eu falei para minha família... O senhor eternizou Porto de Galinha. Quem colocou na mídia... O culpado sou eu. Culpado, porque estragaram Porto de Galinha. Então, o seguinte, eu falei, vamos ficar aqui só 1 ano, porque nós temos uma casa em Porto de Galinha. Eu treino, nós vamos para Porto de Galinha, eu volto, nós vamos para Porto de Galinha, eu treino. E jogamos, foi o diretor da minha casa, eu estranhei que foi na minha casa, eu ia fazer o quê? Nós queremos que você seja o treinador. Eu falei, eu? Treinador de futebol? Eu falei, não, eu estou voltando para São Paulo. Eu tenho mais 3 ou 4 meses para ficar aqui e até logo. Tu era goleiro do esporte. Eu era goleiro do esporte. Isso. Já estava com 38 anos. Em 87. Aí o que acontece? E me encheu tanto, ele era bom de conversa, sabe? O diretor de futebol lá. Ele era bom de conversa, sabia convencer as pessoas. Homero Lacerda. Homero Lacerda. Ele me liga até hoje para voltar. Ele me liga para voltar. Aí, polêmico. Aí o que acontece? Eu falei, tá bom. Aí fui no dia seguinte, comecei a ser treinador. Treinador de uma hora para outra. Mas nem sabia, nem nada, acabamos sendo campeão e tal. Sim. Foi ótimo. Então foi assim. Mas a minha pergunta é o seguinte, qual foi o jogador, tu nem precisava falar com ele que tu tinha confiança plena, 100%, um só, e qual foi o jogador insuportável? Tu chegou assim, eu não quero trabalhar com esse cara, que tira esse cara daqui. Não, isso eu nunca falei. Sim.
Eu nunca falei. Por quê? Porque eu vou pedir para quem tirar esse cara daqui se o responsável sou eu. Pede para você mesmo. Então, eu sou o responsável pela equipe. Então, eu tenho que saber lidar, inclusive com as malas que tinham, entendeu? Eu também sou obrigado. Porque eu era uma delas também, né? Não era fácil, não. Eu sei disso. Então... As perguntas que a gente fazia um pouco dura para ele era curto, grosso e sarcástico. Não era fácil entrevistar Você esse está cara. falando que eu tinha bastante confiança nele. Confiança plena. Não precisa nem falar com ele. Esse cara, ele vai me resolver. Eu vou falar um nome aqui que vocês vão assustar. Opa. Vocês vão assustar. E eu levei ele para alguns times meus e ele era pequenininho. Eu sei quem é. Pequenininho. E ele era um coordenador. É um cara que via os buracos durante o jogo, cobria os buracos para mim, sem eu falar. No final, ele já estava querendo ser treinador, começou a falar demais. Eu falei, para de falar dentro do campo, senão eu te tiro, hein? A treinador sou eu, você é meu coordenador lá dentro, você é meus olhos lá dentro. Esse cara eu levei para vários lugares. Jorginho Cantinho. Nós chegamos no Atlético. Gente boa, né? Chegamos no Atlético, mandei buscar o Jorginho. Pequenininho, tudo desajeitado. Meio tortinho. Aí chegou, trocou de roupa mais cedo, né? Era 8 horas, todo mundo dentro do campo trocado. Chegou lá, aí um jornalista estava lá, como você falou, Pretz, tá tudo misturado, o jornalista fica com a gente lá. Tá. Eu falei assim, ué, quem é aquele moleque lá? Quem é aquele cara, aquele pequenininho lá? Aquele pequenininho é o capitão da equipe. Eu falei, a partir de hoje ele é o capitão da equipe. Mas quem é ele? Ele não sabia que eu tinha mandado buscar o Jorginho, não sabia, não chegou a notícia nele, né? Então, o Jorginho foi o capitão, nós somos campeão. E... Tu levou ele pro Juventude também. Levei. Santos, Galo e Juventude. Eu podia levar. Sabe dessas coisas? Se pudesse, eu levava até para a Lua, se quiser, porque lá dentro é um homem de confiança. Por exemplo, eu fiz uma coisa no time do Santos, no seu time do Santos. O senhor foi bem lá no meu time do Santos. Eu tentei te derrubar, mas não consegui. Aliás, fica aqui até o final, que o Leão vai contar uma história super bacana no final do... Que ninguém prestava atenção. Mas na primeira passagem do Santos. Foram duas. Todo mundo fala do Robinho, do Diego e tal. Tudo bem, eles nasceram craque, pronto. O senhor que inventou. Até hoje eu tenho relacionamento bem com eles. Aí o que acontece? Os caras bons pra caramba, ficamos um mês treinando pra lá e pra cá. Até o presidente falou, pô, Leão, nós vamos cair, você não vai contratar. Porque é o seguinte, antes que eu cheguei, eu falei, essa molecada aí, canela fina e tal, eu preciso contratar alguém. Mais de peso, para dar brilho, né? Não tem dinheiro, Leão. Não tem dinheiro, presidente? Não tem dinheiro. Marcelo. Marcelo. Aí nós tínhamos 30 dias para treinar. Depois de uns 30 dias, falei, Marcelo, não quero ninguém, não. Aí, Leão, você não quer? Agora que eu acho que arrumei um dinheirinho para contratar. Não quero ninguém. Vai atrapalhar. Por quê? Eu vou ficar com essa molecada. Mas você tá louco, Leão? Nós vamos cair. Eu falei, vamos cair nós dois. Você cai de um lado, eu caio do outro. Então nós vamos ficar com essa molecada. Na hora de achar o capitão, eu pus o menos técnico, mas com uma personalidade que eu gostei. Falei, eu vou colocar o volante. Paulo Almeida. Tinha 18 anos de idade, foi capitão, campeão brasileiro, tal, com 18 anos de idade, dando pancada em todo mundo. Eu falei, esse aqui é o batedor. Esse Renato é o coordenador. Esse é um craque, Renato. Paulo Almeida não era craque, mas no meu time joga. Tanto é que o pessoal fala, só jogou com você também. Aí ele foi para Portugal, venderam todo mundo. Eu falei, Marcelo, presidente, não venda ninguém, que você vai ter um time vencedor por no mínimo 5, 6 anos. Mas... Escalhe o time, Leão. Nem sei. Tá, mas eu escalo. Não, Robinho e Diego no meio do escalar, meu. Fábio Costa, Maurinho ou Michel, né? Aí, André Luiz, Alex, Léo. Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego, Robinho e Alberto ou William. Alberto. Como é que o senhor ousa saber do Santos mais que eu? Mais que o senhor. Aqui. O senhor chuta muito. O senhor chuta muito escalação. Você sabe a história do William? Comigo? William Batoré, né? Você sabe? Mais uma só aqui no Futebol Minha Vida. Mais uma. Vai lá, acho que é ousado isso. Os caras lembram até hoje. Ele assim, eles subiram tudo do juvenil, né?
Mas ele não era daquela casta boa, entendeu? Ele era um centroavante, goleador e tal, mas era para esperar, entrar de vez em quando, né? E aí, o que eu ia falar dele, rapaz? O William. O William era... O que eu ia falar? Você vê que às vezes eu esqueço de tanto jogador que eu treinei. Peraí que eu já falo dele. Ele era o que todo mundo gozava, né? Brincava aqui, brincava ali e tal. E tem umas histórias boas, grandes dele, que ele namorava a balconista da padaria, que os caras brincavam com ele, a gente ia rolando. E o dia que eu coloquei os 2 backs centrais, eu estava sentado, fazia pouco tempo, eu acho que fazia uns 4 dias que eu tinha chegado no Santos, eu estava sentado assistindo um pouco um treino e vi passar um negrão do outro lado, pô, gigante. Falei, quem é aquele cara lá, jogador? Aí um rapaz falou para mim, aquele cara lá está sendo mandado embora hoje, é um back central, assim. Falei, faz um favor para mim, chama aquele rapaz para mim. Aí veio, quem era? O Alex. O Alex. Sentou do meu lado. Falei, oi, como é que vai? Tudo bem? Como é que você chama? Chama Alex. Tudo bem? Um senhor? Tal? Tudo senhor para mim, né? Falei, tudo bem, o que está acontecendo? Falei assim, eu estou indo embora, hoje foi o meu último dia de treino, o treinador, não sei, me mandou embora, não sei porquê, estou com uma dorzinha também, então. Falei, é mesmo? É. Faz um favor para mim? Eu faço. 8 horas da manhã aqui para treinar comigo. Eu nunca tinha visto ele jogar bola. Os caras do meu lado ficaram tudo assim, né? Pô, mas o cara foi mandado embora. Falei, tem que mandar embora o treinador, porra, ele vai ficar. Aí, pô, mas virou um becão. No outro dia ele chegou para treinar. Era Alex e quem, o quarto zagueiro? André Luiz. As Torres Gêmeas. Aí o que acontece? Pus ele para treinar. Gigante com o Torre lá, o André. O André. Aí começou a treinar. Com 5 dias já pus ele de titular. Chamaram você de louco. Jogou pra caramba. Santos venderam pro Chelsea, só isso. Depois ele foi jogar no Milan, jogou muita bola no Milan. Um dia, eu me lembro daqueles bonecos, eu tava de bater nesse. Aí, eu me lembro do André. O André, assim, era meio selvagem. Gaúcho de Bagé. Bagé, grosso pra caramba, não na bola, né, no jeito dele. E nós estávamos fazendo um 2 toques, né, e eu estava do lado, e eu capitava, né, porque se apertasse muito, eu acabava o treino, né. Porque os caras 2 toques é fogo, é pior do que jogo. Aí uma hora, eu tinha um back maior do que os 2. O Luizão, né, o grandão, lembra? Tinha 1,90 m. Não. Que depois foi jogar no Curitiba e tal. Depois a gente vê. Depois a gente olha. Nossa, Eu cara, um pouquinho do Santos, fiquei boiando. Aí o que acontece? E ele era fortão também, tinha 1,92 m. Um pouco acima do André, do tamanho, os 3 eram meus backs, batiam em todo mundo, né? Eu estou satisfeito, pode ficar. E aí eles se desentenderam nos 2 toques. O André foi numa bola, e o outro foi numa bola e deu um carrinho nele e chegou nele. Aí o André se chamou de tudo quanto é nome o rapaz. E eu daqui aí neles, os 2. Aí eu olhando para os 2, né? E os 2 se xingando. Eu deixei eles xingar. Aí esse outro, puta, me desculpe que eu não estou lembrando o seu nome. Depois a gente coloca no GC. Tá? Aí o que acontece? Aí esse outro ficou bravo, que era uma moça. O cara era uma moça, cara. Ficou bravo, falou, vai o quê? Bater em mim? Então vamos começar agora. Aí eu falei, parei, os caras juntaram, todo mundo assustado. Vou falar uma vez só para vocês 2. Vou falar uma vez só. Para vocês 2. Se continuar a sair, eu vou bater nos 2 juntos. O André Luiz, com a cabeça dele, saiu de lado. Assim para mim. Os 2, um pode ser, mas os 2 juntos não. Todo mundo caiu na risada. E Robinho, Diego, esse diabo na cruz lá, saíram correndo em cima do André e dava tapa na orelha dele e tal. Quer dizer, esse era um ambiente maravilha do Santos. Leão, é por isso que o Santos ganhou. A situação do Robinho atual surpreendeu? Até porque você é pai dele. Eu queria saber como é que você está sentindo esse drama do rapaz. Eu acho que é um drama que eu disse na televisão. Se fosse dado como verdade, ele tinha que cumprir. E está cumprindo. Está cumprindo. Se não, que ele arrumasse um bom advogado para defendê-lo. Aí
ele me telefonou sem eu saber, o Robinho. Oi, prof. Falei, já sei quem é. Prof. O prof, eu só estou telefonando para o senhor, e só para o senhor, porque é o senhor. Falei, já sei, você escutou falar na televisão que você tem que pagar, né? E disse também, e continuo falando, você tem que pagar se você for o culpado. Ele não tinha sido quase julgado ainda, sabe, aqui no Brasil e tudo. Tal, tudo bem, mas fulano não fala mal de ninguém, Robinho. Resolva o seu problema, tá? Você já é um homem formado hoje, tal. E aí deu no que deu, que ele está preso. E, enfim, eu acho Que pecado. ele está fazendo algumas coisas lá para diminuir a pena. Já foste visitá-lo? Então, eu não queria falar. Mas se é bocudo também, você fala tudo, né? Só que no futebol é minha vida, hein? Então é o seguinte, eu disse, informei a esposa dele que eu queria visitá-la, mas não queria que ele soubesse. Tá? Porque eu queria fazer uma surpresa para ele e dizer que nós estamos esperando ele entender o que é a vida novamente, se recuperar e voltar ao convívio social, que ele é casado e tem vários filhos. E os filhos precisam dele. É isso que eu ia fazer lá e vou fazer. É que parece que houve umas modificações de chefia daquela penitenciária e eles mandaram segurar um pouco a visita. Entendeu? Você não foi ainda. Não, mas vou. Que legal. Vou. Não, você não respondeu. Quer falar, Milton? Pode falar. Você não respondeu qual foi o jogador insuportável que você não aguentava. Você não respondeu. Você deixou passar essa. É o sinal de uma pipoca. Tu não é de pipocar. É o menos pipoqueiro. É o que você pergunta tanto que às vezes eu esqueço. Mas vou falar. Deixa eu lembrar, né? Porque deve ter tido um monte, né? Ademir da Guia. Não, Ademir da Guia é um santo, pô. Ademir da Guia é um santo. Eu vou falar um que a torcida do São Paulo vai Mas me matar. como atleta ou como treinador? Ou como treinador. geral? Como treinador. Alguém que tu comandava assim, eu não aguento esse cara aqui. Mas de vez em quando tem que suportar porque ele era bom. Mas tu não queria ele no teu time. Posso tentar uma que eu vou apanhar a torcida? Rogério Ceni. Não. De jeito nenhum. Não, o Rogério a gente fala porque era um baita no profissional. Gosto Né? dele. Não, o Rogério Ceni- Eu ia pegar só o gancho de você falar dele. Não, o Rogério Ceni treinava bem. Vocês dois são muito parecidos Pode ser. pela determinação, São- horário, treino. Então, o Rogério treinava bem, se cuidava bem, orientava bem, queria mandar bem também, entendeu? Comigo aí já ficou um pouco ruim. E quando eu cheguei, pra você ver como eu sou, quando eu cheguei no São Paulo, eu falei, ele não vai bater mais falta. Eu não. lembro. Falei isso, né? Você deixou 22 milhões. Aí eu peguei, percebi que ele treinava falta e os outros não treinavam. Aí eu pedi uma informação a respeito dele, quantos gols ele fez de falta e quantos gols o São Paulo tomou porque ele tinha ido lá à frente. Pô, quando eu olhei era assim, 95 positivo e 5 negativo. Pô, eu não sou burro não. Continuar batendo. Falei, vai continuar batendo. Agora, vocês tinham que ter vergonha de um goleiro tem que bater falta para vocês e pênalti, que vocês não sabem fazer isso, o culpado são vocês. Pênalti vai também, treinar. batia? Batia pênalti. Ele fez 123 gols, a Vai maioria de treinar. pênalti. Então não foi o Rogério Ceni. Pô, se todos fossem assim, tava O Rogério Ceni e Emerson Leão, dois grandes goleiros com uma personalidade parecida. Sim. mas um pouco diferente. Agora, o momento Romário. Não, Quem jogou peraí, mais? não, eu tenho que responder ele. Não respondi ainda. Já achou o jogador? Já, um pouco chato. Que hoje, se eu passar dele, ele me abraça, eu abraço ele, mas tinha hora que ele não entendia. Que os caras brincavam que ele era tarja vermelha. O atacante do Corinthians, De que época? agora que eu treinei ele lá, Teves? não, que tem, até a fichinha pra O dele. Tese era bonito, né? Era o carioca, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Aquele que arrumou. Vocês quase saíram na mão, né? Num jogo. Na Copa Sul-Americana, Copa Mercosul, né? Tu tirou ele. Não, rapaz, ele fez uma coisa. Eu não ia tirar ele, porque ele era bom jogador pra caramba. Eu jamais ia tirar ele. Mas essas coisas a gente tem que contar também. Aí, ele estava pé da vida com os torcedores, vaiando, não sei o quê, ele driblava, não sei. Aí chegou uma hora perto do representante, assim, a torcida começou a xingar ele fez gesto obsceno para a torcida
E o representante levantou na hora e começou a chamar o juiz para expulsar ele. E eu falei, corre lá substituir ele. Tirei e ele saiu resmungando e parecia o diabo na cruz. Eu falo com você lá dentro. E ele não... E o juiz engoliu essa. Engoliu. Você foi mais rápido que ele. Mais rápido que o juiz. Porque ele estava de costas quando ele estava fazendo o gesto obsceno para a torcida. Aí eu peguei e tirei ele. Ele falou e os caras, pô, não sei o quê. Aí fui lá dentro, e olha, você saiu por isso. Falei tudo que eu queria para ele. E ficamos assim meio estremecidos, mas Mas ele entendeu, né? não reagiu nem falou nada comigo. Aí um dia eu estava dirigindo, não sei onde eu estava indo com a minha esposa, estava indo para minha casa de praia. Aí tocou, o telefone era ele. Ô professor, tudo bem? Tudo bem? Quem é? É o Carlos Alberto. Quem é Carlos Alberto? Pô, professor, sou eu, Carlos Alberto. Não, não conheço nenhum Carlos Alberto. Eu comecei a tirar sarro dele, né? Aí o professor, eu falei, oi, tudo bem, tudo em ordem? O que ele estava fazendo? Ele estava me pedindo desculpa, que ele não queria fazer aquilo, mas fez, e me desculpa. Outro igual a ele foi o Mirandinha. Lembra aquele centroavante? Aquele que corria e não pensava. Não é o negro, era o branco. O outro, o mesmo dia que jogou na Inglaterra. Que depois ele... É, no Newcastle, né? Exatamente. Depois ele foi treinador, aí ele me telefonou. Professor, hoje eu sei que é ser treinador. Só me desculpe que eu fiz muitas vezes com Olha o senhor. só. Mirandinha. Bom jogador, hein, Mirandinha? Pô, você é bom. Centroavante. Artilheiro, né? Bom jogador. E quem é o outro que me telefonou também e fez isso? Tem uns que me Ó, o Carlos telefonam. Alberto jogou muito. Jogou, É que ele, hoje, jogava. hoje tu vê ele falando, ele acha que ele foi melhor que muita gente que ele não foi. Mas ele jogou muito Não, bom. jogava. Não, e aí, fazendo uma pergunta aqui, estilo Romário. Quem jogou mais, Emerson Leão ou Rogério Ceni? Ah, Mário Duro. Os dois gênios. É, porque eu tô falando que a gente tá falando aqui em Somos cima. técnicos. Você está falando do Rogério Ceni, desculpa te interromper. Eu queria que o Leão repetisse o que falou do Veloso. Que o Veloso era mais preocupado em ser bonito, artista de cinema, do que de ser goleiro. Não escutou. Vamos voltar pro. Você me perguntou pro Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi um excelente goleiro. Excelente goleiro. Só que eu também fui um excelente goleiro, e quando eu era goleiro, eu era só goleiro. E quando o Rogério foi goleiro, ele já queria ser treinador. Entendeu? Então tinha algumas demandas que precisava acertar com ele e o treinador tinha que ser. Dizem, lá no São Paulo, que o único que ele segurou as pontas foi comigo. Ele te respeita muito. Então- Você e o Osório, ele respeita muito. Então Ele eu sempre estou fala. Muricy dizendo o também, seguinte, que ele, e outro dia, quando mandaram ele embora prematuramente do São Paulo, e ele saiu, foi embora, e eu fiquei na minha, um dia o cara me contou, Leão, se você fosse treinador lá, quem que você queria que substituísse você? Eu falei, o Rogério Ceni. Aí. Porque naquela época, ele não deveria ter assumido. Mas hoje, passado alguns anos, ele já pode assumir o São Paulo de novo. Agora, Leão, lá pelos anos 50, 60, o goleiro, entre aspas, era coadjuvante. O líder era o capitão do time, ou era o centroavante, fazedor de gols e tal, etc. Era o Zito, né? Agora, o Zé Eli de Miranda. E você e o Rogério Ceni têm algo em comum. Vocês eram, no bom sentido, os donos do time. Vocês eram polêmicos e competentes. E é difícil você encontrar um goleiro mais importante que os outros 10. É uma Então questão... você e o Rogério Ceni têm essa virtude. É uma questão de personalidade também, né, Milton? E você tinha tanta responsabilidade que você queria passar essa responsabilidade para os outros e às vezes até você afogava os outros com a sua responsabilidade, entendeu? Então, depois que o tempo vai passando, você vai descobrindo algumas coisas que você fez que você podia melhorar, apesar dela estar certa, você podia ter melhorado. É assim mesmo. E você me deixou com raiva uma vez, jogo na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Aí que parece que ia jogar um tal Leão, entendeu? Aí a turma falou, Mário Moraes, da Rádio Tupi, o maior Mário comentarista Moraes, profissional. Uma gelada, botar um moleque que chegou do interior aí e tal, não sabe nem pegar ônibus e tal, como é que pode para enfrentar o Santos do Pelé e tal. O homem que for melhor em campo Fechou o gol. jogo. Mas sabe quem... Mas sabe, Lembra desse jogo? lembra? Filpo Nunes. Sabe o que o Filpo fez? Na concentração, ele me chamou no quarto dele. Ele ia me chamar no quarto dele. Aí os jogadores falaram, Leão, ele vai falar que vai te tirar. Aperta ele. Aperta ele que ele vai pipocar pra você. Falei, então tá bom. Aí fui chamado lá, pois é, Leão, você tá jogando muito bem e tal, tá que você vê e tal, mas eu tô pensando, nós vamos jogar contra o Pelé, você é a primeira vez.
Falei, é tudo isso. Mas foi o seguinte, eu já joguei 3 vezes no Palmeiras, ganhamos as 3, eu dei bicho pro senhor. Não, o senhor não vai me tirar, não. Eu falei, puta, agora o cara vai me dar um esporro danado, né? Porque os outros jogadores vieram falar da comigo. personalidade. Inclusive o reserva veio falar comigo. Você que tem que jogar. Você não vai querer me colocar Era agora. o Chicão não. do São O Bento? Chicão. Aí o que acontece? Falei, não. Ele falou, não, menino, você não entendeu. Eu queria ver como é Eu só queria testar a sua personalidade. Como você reagiu positivo, gênio. vai, inclusive falando meio sotaque assim, vai jogar os T. Mas antes ele tinha falado, não, mas eu vou jogar. Você vai entrar no segundo tempo. Eu falei, eu vou jogar no segundo tempo contra o Pelé. Você vai me pôr um goleiro contra o Pelé no segundo tempo? Não vou não. Não, eu só queria testar a sua personalidade. Olha só, nós jogamos, eu joguei bem, ganhamos 1-0 do Santos com todo aquele time Gol de? maravilhoso. Gol de Copeu, acho que foi. Copeu veio de São Bento do Sorocaba. Aí o que acontece? Acabou o jogo e todo mundo em cima de mim. Pô, eu nunca tinha dado tanta entrevista como naquela época. Quantos anos? 18? Eu tinha 19. 19 anos. Aí o que acontece? Tava chegando, era o 4º jogo que eu ia fazer. 1968. Aí o que acontece? Eu tinha vindo de tiro de guerra e tal. Aí acabou o jogo, todo mundo. Pô, fiquei uns 20 minutos dando entrevista e não tinha mais ninguém no estádio. E eu tô indo. Acabou no contrário do nosso vestiário, o gol do contrário do nosso vestiário. Aí eu tô indo no meio do campo, eu tô vendo, seu Filpo na porta do túnel me esperando. Aí cheguei perto dele, menino Emerson, aí eu passei a chamar Emerson, não mais Leão. Menino Emerson, ali trabalhei psicologicamente e tal. Eu vou falar que não? Falei, trabalhou sim, já, parabéns, obrigado tal. E falei no rádio que ele tinha me trabalhado psicologicamente. Ele gostou pra caramba. Milongueiro, né? Milongueiro. Não era Pegando dito esse assim. gancho, né, que você conhece dos goleiros, a gente estava falando aqui no começo que o Brasil ontem teve a convocação, né? Foi o Bento do Al Nassr, o Emerson do Manchester City e o Everton. E você falou um negócio bacana. Desses 3, você colocaria o Everton, sendo que o Ederson hoje é considerado um dos melhores do mundo. O Ederson. Que joga no Manchester City. Não, eu tô falando do Palmeiras. Não, sim, mas teoricamente o titular vai ser o Ederson, Sim, que ele é considerado o melhor do mundo. E aí você falou que você colocaria o Everton no Palmeiras, que também é um baita goleiro. Já falei né? isso. Já falei porque a regularidade dele é muito maior. Eu gosto dele, paciência. Eu acho baita goleiro. Aprendi a gostá-lo. Quando ele chegou, ele ainda teve algumas adaptações, né? Na maneira de jogar e tal. E às vezes uma vez que eu encontrei com ele lá no Palmeiras, eu até brinquei com ele, perguntei se ele já tinha aprendido a jogar no gol e tal. Mas ele é muito bom goleiro e eu colocaria de titular. Leão, o Berdan Catani, Valdir Joaquim de Moraes, Emerson Leão, Veloso, Marcos. Você se coloca em qual posição desses 5 aqui? Deixa eu falar. Se você perguntasse isso pro meu pai, ele ia falar que era o Berdan. Por quê? Porque o Berdan tinha, Berdan tinha a mão grande, tinha não sei o quê, pegava a bola com uma mão só. E eu sacaneava meu pai. Pai, o Berdan pegar a bola com uma mão só tá errado. Jogou 8 vezes na seleção brasileira só. Ele não pode ser tão bom como o senhor fala. Brincava com ele. Dizem que o Berdan foi muito bom. Não vi, logicamente, então não posso falar. Sou Valdir de Moraes, foi meu treinador, tinha uma consciência técnica muito boa, certo? Mas eu tenho consciência que fui mais goleiro que ele, certo? E ele também sabe disso, que ele que me falou. Quem mais? Veloso, Marcos. E Veloso, né? Não, o Veloso, você meteu o pau no Veloso. O Veloso, quando chegou, você falou assim: pô, manda esse cara embora, ele pensa que ele é artista, vai ser artista lá na TV Tupi na época. Ele é bonito e tal, mas não joga nada esse Veloso. Espera um pouquinho, você estava sonhando? Nossa, ele apareceu ali nos bastidores. Não. Vira a câmera pra lá. Peraí. Mostra o Veloso. Mostra que o Veloso está aqui esperando nosso próximo convidado. Qual outro? Marcos e Veloso. Veloso eu sempre chamei de Veloso, o bondoso. O Marcos eu vi também jovenzinho, né? Sim. Então eu acho o Marcos um grande goleiro. Muito grande. Tanto é que eu o convoquei com a seleção brasileira. Um grande cara, junto né? com o Rogério Ceni. Rogério Ceni e o Dida também. O Dida. Então, quer dizer, pô. Nossa, Tô três bem servido. top, né? O Veloso eu conheço desde bebê. Que Ele tinha cabelo natural, né? e ele era juvenil. Nós tínhamos uns goleiros que quando eu cheguei machucado, que era o Zete e o Ivan.
Estava machucado. Também tem reserva. Vaizo. Eu mandei pedir um goleiro, Vaizo. veio o Veloso, magrinho, acho que não comia, estava com fome, magrinho, foi treinar comigo, e ele deu azar, porque no dia que ele foi treinar, o treinador de goleiro não tinha chegado, e eu fui treinar ele. Aí ele morreu, né, vomitou. Olha só que história. Mas logo em seguida, primeiro jogo, amistoso contra o Flamengo, no Pacaembu. Quem que eu escalei? Ele. Eu lembro, pegou tudo. Eu lembro. Então, aí não saiu mais. Pegou tudo. Então, Mas esse o Veloso Não, mas assim, tudo deu uma pipocada. Era aí, Isso é o maior melhor da história, tu não não falou. acabei ainda. Ah, bom. Aí o que acontece? calma. Vocês não sabem, ele vai contar. Ele fez umas cirurgias de braço, dificílimo. E escondia, ele está olhando para mim, escondia que ele não podia pegar a bola direto. Ele tinha que. A mão dele ficou meio virado, o braço meio virado. E às vezes tinha bola que ele tinha que fazer com 2 tempos. Tinha que fazer com 2 tempos, entendeu? Então ele se auto-superou. Então o mérito dele é um grande goleiro que foi. Eu fiquei muito satisfeito de ter podido lançá-lo. E melhor do que isso, de ser amigo deles até hoje. Quero ver você ter coragem de falar tudo que você agora falou do Veloso. É mestre. Você falou que o Leão falava pra mim que ele era um frangueiro. O treinador, o treinador fraco. Põe fone nele aí, porque daqui a pouco nós vamos conversar com ele. Só para terminar aqui, o Pretz, senão ele vai falar que eu não respondi. E o Marcos que falou, né? O Marcos? Sim, Marcos. Então, o Marcos é um excelente goleiro, muito bom. Boa gente. Melhor do que goleiro, ele é contador de história. Entendeu? Melhor do que goleiro. Você esqueceu do Sérgio também. Sérgio, Ei, grande o Sérgio é outro contador de história. Mas que Então, gelada comigo que entrou o Sérgio. Foi reserva só de Leão. Não, mas ele entrou e entrou Mas bem. um cara bom. Então, eles todos trabalharam comigo e eu ficava satisfeito com todos eles, não tinha problema nenhum. E o Marco, na circunstância, eu convoquei para a seleção brasileira por mérito. Agora, o Marco ficou com preguiça de jogar. Ele também teve um problema sério, não se recuperava, lógico que ele não se recuperava. Ficava dentro do departamento médico do Palmeiras contando história. O preparador o fisioterapeuta ficava escutando as conversas Rindo. e aí ninguém curava. Aí eu cheguei, falei com ele, aí o Palmeiras ainda estava sem grana, não tinha reforma, era um cubículo onde o treinador ficava lá, né? Aí chegou, no outro dia ele chegou, encostou na trave, na minha porta. Ô, professor, tudo bem? Tudo bem, mas e aí, como é que tá? Tudo bem? Ah, professor, tô ruim, eu tô com uma dor aqui, assim, não vai dar mais para jogar, né? Assim, não faz tempo e tal. Eu olhei para ele, é mesmo? Faz um favor para mim? Você sabe disso, né, que eu falei? Faz um favor para mim? Vai embora para sua casa. Com esse tipo de personalidade e com essa falta de vontade de jogar, pode ir embora. Fechei a porta. Ele falou, nossa, o homem fez isso comigo, que não sei o que lá. Aí eu chamei o preparador físico, chamei o preparador de goleiro, chamei o fisioterapeuta, vou mandar todo mundo embora, hein? Para com isso aqui, trata ele direito, hein? Vocês estão jogando, conversa fora com ele, hein? Aí ele começou a melhorar. Aí o que acontece? Aí ele começou a treinar coletivo. Aí num belo coletivo, tinha um jornalista, e tem ainda, que é apaixonado pelo Palmeiras. O Alex Miller. O Alex Miller. Alex Miller Kranberger. O Alex Miller todo dia vem lá, professor, Leão, quando é que você vai pôr o Marco? Quando eu quiser. Não me enche o saco, tal, aí eu gazento. Aí fomos treinando, ele treinando, fomos fazer um coletivo. O time de cima acho que meteu 8 nele. Você estava ou não estava? Não estava, né? Meteu um 8 nele. E ele ficou pé da vida. No 8º gol, ele pegou a bola, deu um bico nessa bola. Atrás do fundo, tinha um supermercado lá, caiu a bola lá e tal. Eu peguei, virei as costas e fingi que não vi. Acabou. Acabei o treino. Acabei o treino. O Alex Miller veio para mim e disse, professor, Leão, e agora, o que você vai fazer com o Marcos? Você viu o que ele fez? Vi. E aí? Aí ele está escalado para domingo. Faz tempo que eu estou esperando isso dele. Uma reação de homem, de revolta, com as circunstâncias. Agora ele vai jogar domingo. Voltou a jogar. Que história. Ô, Leão, é o seguinte, Então, você falou mais cedo que os 2 jogadores mais indisciplinados da história do Palmeiras, você como técnico ou como goleiro,
foram César Maluco e Veloso. Os dois mais polêmicos. Ô Veloso, você não acostumou com ele, só conta mentira. Só mentira. Só mentira. Ele brigava com todo mundo. Não, César. pessoal, vocês estão vendo só aqui no Futebol é Minha Vida, olha que legal. O Veloso chegou um pouco mais cedo pra gravar aqui, já Não, entrou, você já chegou estamos. mais tarde. Você chegou Não mais tarde. fala isso. Eu ia falar isso e tal, mas enfim, Confesso, Veloso, depois o Brunão eu corta. estava lá no meu quarto, né? E comecei a escutar a voz dele, porque eu manjo essas vozes famosas. Não tem jeito, né? Tava o Leão aqui, chegou primeiro que eu. E eu dentro de casa. Aí eu vi essa casa apertada aqui, Pequeno? pequena, aí eu falei pra ele, falei pra empregada dele, quantas vezes ele entrou na piscina? Uma. E aquele campinho lá? Nenhuma. Por que ele mora aqui? Conhece lá embaixo, ele não sabe nem onde fica. Ele não sabe nem qual é a creche. Ô, Leão, Vinícius Júnior é craque? Vinícius Júnior. Ia falar agora, aproveitando que tá todo mundo aqui, que ele não, infelizmente não ganhou a bola de ouro, então vamos. Eu acho que aquele Rodri, porque eu sei que eu fui volante. Não, aquele entendeu? é volante. Esse Rodri é um jogador mediano. Ah, para, meu. É um galo. Tá de Você brincadeira. lembra do galo? Nossa Galo é Senhora. médio volante. Alexandre Galo, gente. Alexandre Galo. Médio volante Aí não, não, tem que meu. ganhar melhor do mundo, tem que ser atacante. E o Vini Júnior foi roubado, pronto. Eu joguei bola, vocês jogaram onde? Por incrível que pareça, bola de gude, né? Por incrível que pareça, Pior por que foi incrível, por incrível que pareça, você tem um pouco de razão. Eu acho que se você vai contemplar o esporte, que o êxtase do futebol É o o gol, tem que ser um atacante. A não ser que o de trás é super diferenciado. Ele é muito bom, esse rapaz, mas não é super diferenciado. Igual o Canavarro que já ganhou, né? Tá, nem o Zidane. Canavaro, viu? Ele não gosta de Canavaro. Nem o Zidane também. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. O Vini, eu acho ele muito bom jogador. Com alguns excessos. Ele precisa até. de um técnico austero. Eu acho o seguinte, eu acho que ele precisa levantar um pouco a cabeça. Ele corre muito com a cabeça Baixa. baixa, olhando a bola e não vê o periférico dele. Agora, entre um e entre o outro, ele merecia ganhar. Mas tu acha que ele não ganhou por questão racial ou por questão técnica? Que racial, o quê, pô? No futebol, pelo menos para nós lá atrás, não tinha isso. Eu, por coincidência, os meus companheiros de quarto, em concentrações, eram todos negros. Pô, ontem eu liguei pro Edu. Lembra o Edu Sim. Ponta Esquerda? O Zé Bundinha? Eu liguei para Fomos ele. Eduardo Américo, o Edu. Em Santos. Pô, não sei o quê. Nós ficamos juntos não sei quantos meses na seleção brasileira, nevando e tal, e a gente conversando. Morei em Ribeirão Preto, meu companheiro de uma casa lá, que nós alugávamos um quarto dentro dessa casa, morávamos em 3. O Zé Roberto, acho que eu nunca mais vi o Zé Roberto. Zé, se você estiver me vendo, um beijo aí no coração. Baita do negaço também, entendeu? Morava comigo. Enfim, eu tinha amizade e tenho amizade com todos eles. O Edu Bala, do Bala, ponta direita. é como se fosse um filho meu agora. A gente ficava no quarto junto, ele gostava, chegava o Natal, que eu levava lá panetone e ele comia tudo. E titular Mas- do maior Palmeiras da história. Então, eu renovava o contrato dele, pegava o dinheiro e comprava umas casas para ele. Entendeu? Então, quer dizer, é como meus irmãos. Então, não tem nesse negócio. Entre os atletas, não tem esse negócio de racismo. Entre os atletas. Se tem fora dali, lógico que tem. é outro problema. Lógico que do tem. futebol, Tanto é que as torcidas se manifestam negativamente. Ô, Leão, é o seguinte, ó, audiência rotativa da conversa. Eu trabalhei com aquele tal Veloso, não sei que fim que levou. Defina Wagner Fernando Veloso, que eu sempre chamei de o bondoso. Por favor. Pois é. E ele foi o homem mais bonito que você já viu na vida, o Veloso? Você não é do ramo, não, né? Deixa eu fazer Não, uma. mas ele é, Deixa eu ele é fa- pintoso, como fala em Moçambique. Deixa eu fazer uma pergunta, falar um negócio para você. Primeiro, eu não sabia que ele tinha tudo esse nome aí. Wagner Fernando Para mim Veloso. sempre foi um moleque veloso que a gente teve o prazer de treinar, entendeu? O mérito que ele teve é lutar desesperadamente para voltar a jogar futebol como elite num grande clube. Mérito dele. Teve contusão grave. Isso. E ele tem destaque na galeria dos goleiros, que o Palmeiras era formador, era Palmeiras nunca formador teve goleiro ruim. formador de goleiros, porque ele não forma, ele contrata agora, é diferente, entendeu? E o Veloso, o Marcão, todas essas figuras, entendeu? Passaram por mim lá. Então eu só posso dizer que eu tive o prazer. Agora, o melhor dele não é o olho azul, cor de rosa, o cabelo
que está ficando grisalho. Cabelo não tem mais. Que está ficando grisalho, de vez em quando ele faz uma gracinha aí. Eu acho que melhor de tudo é o caráter dele. Então isso para mim conta nota 10. Mas o importante é que eu estava ouvindo você aqui e olhando a cara do Wagner Fernando Veloso, o bondoso. O orgulho, ele falando, você falando bem dele, parecia que ele estava vendo o pai dele. Pode ser, mas eu não falei. O filho, quando ele tinha cabelo, o pai dele. Lembra? Eu não falei bem dele. Aí que se engana. Eu falei a verdade dele. É diferente. Você pode falar bem para fazer média. A verdade, você nunca faz média. Você contribuiu com ela e testemunhou. Se eu fazer mais uma aqui. E se você quiser me contratar, eu sou caro, tá? Para trabalhar com você. Você foi meu comentarista, pô. Mas pagava muito pouco. Ué, mas eu mandava na televisão. A volta. Eu era bom narrador, eu vou voltar. Um dia ele me convidou para lá. Leão, tô precisando de um cara como você precisa vir trabalhar comigo e tal. Ah, é? Quanto você paga? 20. Quanto você quer? Eu 200. Não. Nós trabalhamos juntos na TV Jovem Pan. Eu sei. Foi. O Neymar volta para a seleção em alto nível, na tua opinião. E outra coisa, o Brasil ganha, porque o Dorival Júnior, que é teu discípulo, ele usou uma frase que para mim, não sei se vocês vão concordar, foi uma frase muito precoce e que é contra ele. Eu estarei na final da Copa em 2026. Ele nem sabe se ele vai chegar lá. O Brasil estará presente. Eu duvido. Eu quero saber de ti se o Neymar é a solução para a seleção e se o Brasil tem condição de ganhar a Copa. Hoje não é a solução. Não é? Não. Hoje não é a solução, porque ele nem jogou. O Neymar joga muito pouco, se contunde muito. Muito magrinho. E ele teve uns problemas sérios. Ninguém que teve os problemas que ele tem volta 100%. Mas se ele jogasse o que ele jogava quando ele começou, 80% já era o suficiente. Porque ele era craque. Agora ele deixou de ser craque para ser estrela. Entendeu? Ele passou a ser estrela. E estrela é difícil de comandar. Isso é o que eu penso. Agora, se o Júnior vai convocar ele, não sei. Primeiro, ele tem que voltar a demonstrar que ele merece ser convocado. Agora, ele já tem idade. Vamos pisar muito nele, sabendo que ele nunca vai ser igual. Primeiro, por todas as contusões que ele teve. Segundo, que ele não precisa mais disso. Terceiro, ele tem idade já. Ele já não é mais criança. 32. Então você vê. 32 antigamente era velho. Para o futebol hoje, a longevidade ajuda mais. Vai chegar na Copa com 34. Então, 34. E ele não foi convocado ontem. Não. Então vamos. Mas ele jogou pouco. Ele não quis ser convocado, ele falou que só Isso. No momento épico. Aliás, ontem não foi ele e o Hendrick, Espera né? um pouquinho. Deixa eu responder para você. Quem? ele que escolhe. Ele escolhe? Eu acho que ele escolhia. Não, escolhe. Ele falou que só vai estar à disposição para a seleção a partir do Ele vai dar à disposição. Até aí ele ser convocado é diferente, Veloso. Leão, quebrando. Não, se ele tiver bom, tem que Fez um convocar. acordo com a comissão já, que é o ano que vem ele vai votar. O Leão, quebrando aqui A comissão derruba a comissão. o script. Eu queria que o senhor ficasse de pé, por favor. Já sei o que você vai fazer. E o Wagner Fernando Veloso, o goleiro mais feio da história, também de Acabou pé. o programa? Porque... Não, eu tenho mais um, só mais um. Você fez o Não, mas calma que não dá para perder. Mas... Não, então os dois de pé. por Vai. favor. Não, faz aí, eu respondo rápido ele. Porque você é baixinho perto do Leão. Vai. Quando você olha para o Estevão e olha para o Hendrick, duas figuras do Palmeiras, reveladas pelo Palmeiras, você acha que o Estevão vai ser uma espécie de um novo Neymar? Vai ser craque o Estevão? Eu espero que não, ser o novo Neymar. Não, mas o novo Neymar como apareceu. Né? A maneira de jogar é completamente diferente, a coordenação dele. Eu acho que ele tem. Você comparou ele com o Hendrick? Não, eu falei dos dois, Hendrick e Estevão, certo? O Hendrick... Se eu tivesse que escolher, Pode ser, o Hendrick. o Hendrick. Mas e o Estevão, tu não acha que é diferente? Não, desculpe. O Estevão. Ah, tu escolhe o Estevão. O Estevão canhoto. Tá. E o Hendrick, tu acha que é diferente? Diferente de quem? Da maioria. Não, Não. não acho. Então, Eu por acho quê? que, primeiro, ele tem que se preparar um pouquinho melhor da cabeça. Ó. Porque eu acho que ele está pensando que ele tem 1,90 m, pode fazer falta em todo mundo e agredir todo mundo e reclamar de todo mundo. Não. Prefiro o canhotinho. Bom, uma pergunta que não está aqui fervendo na internet. Fervendo? Bota os dois em pé, esses dois frangueiros. Fervendo nada. Já Vê- acabou? Vai Depois acabar. eu Se preciso eu, de mais. se eu levantar, termina? Não, você vai ficar do lado para ver quem Não, é depois mais eu alto. preciso fazer uma. Nós vamos embora junto. Isso. Fala. Não, depois, pode levantar depois. Vamos ficar, para encerrar de forma notável. Vai, Leão, de pé, por Não, favor. mas a última Deixa eu- pergunta dele aqui. Que a gente tá falando que, né, tava segurando, eu queria saber a sua opinião sobre a democracia corintiana.
Que você participou. que ele combatia. Eu não convivi. Eu não precisei. Por quê? Porque eu cumpri a minha obrigação de salário. Mas você estava no time, Eu né? era empregado do clube. Sim. E não empregado da democracia. Cada um tem a sua maneira de pensar politicamente. Não é a minha. Não era a minha. Mas eu fazia de tudo para que aquela equipe se tornasse vitoriosa. Mais nada. Ô, Leão, você estava olhando para lá, esse goleiro frangueiro aí, o Veloso, ele está olhando para você. Ele já repetiu isso umas 20 Não, vezes. mas é demais. A admiração que ele tem por você é uma coisa bonita. Eu também. Então fiquem vocês de pé. Vambora, pra vambora ver que vai quem é acabar. mais baixinho. Vamos. Eu já encolhi, Milton. Eu tinha Não, não. 1,87 hoje. Dois frangueiros na história. Ele já encolheu e eu então. Encolhi. Olha pra câmera lá. Cadê? Olha pra lá. Ó, histórico aí. Olha lá. Não é fácil, hein? Pronto? Trazer duas feras assim. quê? Ó. Vamos fazer aqui os palpites na Elizabeth. Não deixe de apostar no seu time, fazer uma fezinha Aí, no seu fazendo time. propaganda, coisa que eu nunca fiz. Vamos lá. A gente tem, agora na quarta-feira, nós temos Palmeiras e Grêmio. Aonde? Aqui. Sexta, São Paulo. Felipe. Sexta. Sexta-feira, desculpa. Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras está com uma odds de 1,57, o Grêmio está com uma odds de 5,7. Palmeiras e Grêmio. Tá com o quê? 1-0 Palmeiras. Esse jogo nunca empata. 1-1. Eu acho que o Palmeiras tem a obrigação de ganhar, mas vai ter dificuldade. Quanto você acha que vai ser? Ah, não sei. Eu acho que vai ser 1x0 pro Grêmio. Fala, 2-0. Eu tô sem microfone. 2-0. 2x0. Aí nós temos Vitória e Corinthians. Os dois estão com uma odds de 2,69. Jogo difícil, hein? 1-1. Em Salvador, É. Salvador, 1-1. jogo nunca empata. 1-1. Corinthians. Eu acho que vai dar Vitória 1x0. Acho que o Corinthians está começando a querer. Pena que está chegando no final do ano. Mas agora eles estão com vergonha da posição que ocupa. Então eles precisam prosperar. E os jogadores precisam ajudar. Está na hora de exceder, sabe? É aquele negócio. Tem que fazer um pouco mais do que faz. Botafogo e Cuiabá. No Rio. 2-0. 2x0. Tá, 2-0. tá de brincadeira, né? 3-1 pro Botafogo. Botafogo 3 gols de disparado. Ferrete. Acho que vai ser uns 2x0 Ferrete de cansou Botafogo. de fazer gol no O Leão. ponto é melhor. O ponto é melhor. Garrincha? Não. Luiz Henrique. Luiz Henrique, o canhoto. Tanto que ó, o Botafogo tá com uma odds de 1,34, o Cuiabá tá com uma odds de 9,5. O que é ódio? cara? Pode, É o coeficiente onde você aposta. Então, se você apostar no Botafogo R$10 com Cuiabá paga 84, 9 vezes. vai pegar Mas é lógico 13,40. que a zebra vai estar. É lógico. Lógico. Recebe mais. É lógico. uma questão de inteligência. E aí a gente tem São Paulo, aqui no Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo tá com uma odds de 1,73 e o Atlético 4,97. 2-2. 1-1. O melhor. 1-0 pro Atlético Paranaense, Muricy Cupira. Só que, puta, faz tempo, hein? Falecido Só já. que eu joguei contra o Sucupira e Falecido. meu amigo. Barcímio Cicupira. O Deixa eu nome falar mais uma lindo coisa do para futebol. você. O Atlético está necessitando de um resultado. Mas eu sou mais São Paulo. Eu também. Acho que o Caleri vai desencantar, vai ser Não acho nada. Eu 2x0. sou São Paulo, não tenho jogador, é o clube. É que eu sou São Paulino fanático, então por isso que Nossa. eu gosto muito do Caleri e o Caleri tá precisando fazer gol. Então, por que você não casa com ele? Aí a gente tem Copa do Brasil, a final, né? O segundo jogo da final, Atlético Mineiro e Flamengo. É, Eu acho que vai dar 2x0. vai ser em BH. Esse Vai é ser em BH. BH. 1-0 Galo. 5-1 pro Galo. 5 gols de Reinaldo. Reinaldo. Acho que ele não pode jogar. Não, ele tá Ele recuperado. tá com o menisco problemático. Eu acho que empate. Empate. Chelsea e Arsenal. O Chelsea tá com uma odd de 2,85 e o Arsenal com Nossa Senhora, 2,29. jogar sem. O Arsenal vem de 2 tropeços aí, antes da gente falar da rodada anterior. Mas vamos lá. 1-0 Arsenal. Eu acho que o Esse Chelsea jogo não precisa nem ter. 0-0. Conheço, sei nem morei quem muito é tempo um. na Inglaterra. Não sei nem quem é o outro. Não assisto e não sei resultado. Por mim, eu sou nulo. Acho que vai dar Arsenal 1x0. Então agora de pé, meus goleiros. Vamos lá Aí. fazer a foto.